Oi pessoal, bora lá confeitar mais um bolo. Vocês estão vendo aí que eu não estou na minha bancada de trabalho, que normalmente eu tô. Tô ali em meio de conservas, copo, prato. A casa estava cheia e era aniversário dos meus dois sobrinhos. Então eu fiz dois bolos aí bem improvisados mesmo, tá? Mas eu fiz com muito carinho, muito amor pro meu sobrinho. Esse bolo foi do meu sobrinho Vitor, tá? Mas eu vou mostrar no final o que eu fiz de diferente. Eu comecei a ir passando chocolate, tá? Esse chocolate é um chocolate fracionado. E eu coloquei ele aí numa faixa que eu fiz, tá? De papel manteiga. Eu cortei um pouco mais alto do que o bolo, pra me ter referência de qual era o tamanho, da altura do meu bolo, tá? Que no caso ele ficou com 11 de altura. Eu fiz um pouquinho mais alto do que isso, 11 de altura. Cortei uma faixa aí, mais ou menos, acabei de sujar minha roupa, mais ou menos de 15 centímetros, tá? Porque eu queria essa faixa mais alta. Eu peguei aí e fui passando, porém a minha bancada estava quente, porque o forno da minha mãe é aí embaixo, então ela não secava. Eu peguei uma plaquinha, tá, que eu tenho de ferro, coloquei embaixo pra mim. Quando ele começou a ficar mais durinho, eu parei de passar esse pincel. Esse é aquele pincel simples, gente, que a gente costuma untar as coisas e tudo mais, tá? Não reparem a bagunça, mais uma vez, gente, porque foi bem improvisado mesmo. Eu tava muito atrasada pra fazer o bolo, que já tava na hora de todo mundo ir embora. E eu fiz a plaquinha e coloquei ela, essa plaquinha de chocolate, eu fiz 3 plaquinhas de chocolate e coloquei ela enrolado num pote. Vocês viram aí que eu coloquei ela enrolada num pote e coloquei no congelador pra ficar durinha. Uma eu coloquei com esse riscadinho que eu fiz voltado para o pote e o outro eu fiz voltado para cima. Por quê? Para ficar essa diferença, um abaulado para dentro e o outro abaulado para fora, tá? Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Agora eu tô fazendo uma ganache, não teve proporção, não sei qual foi a quantidade certa, não sei mesmo, gente. Fui só no olhômetro e fazendo as coisas bem correndo mesmo, tá? Passei aí com a minha espátula essa ganache. Esse bolo era mesmo um bolo bem rústico, ele não era um bolo cheio de detalhezinhos, não. Ele era um bolo rústico que eu tinha que fazer em poucos minutos. Essa é a verdade, tá? E eu não tinha chantilly, então tinha o chocolate fracionado e a gente fez uma coisa bem bacana. Peguei o chocolate, tá? Esse mesmo chocolate fracionado, eu fiz essa ganache pra colocar em cima. Minha mão toda suja. Ô, gente, mas eu acho que esse bolo ficou tão maravilhoso que eu quis vir aqui mostrar pra vocês. Por mais que eu fiz assim, tão corrido, sem glamour nenhum, toda bagunçada, a mão suja de chocolate, mas tinha que ser corrido. Peguei as placas de chocolate e eu fui quebrando elas comprido, tá? De comprido, na mesma altura do bolo, tá? E fui colando ela aí por toda a minha lateral com essa ganache que eu fiz. Lorena, tá ficando uns buracos, umas partes, você vai encaixando. E o bolo, pra mim, o que eu queria, era um bolo realmente bem rústico, tá? Era exatamente isso que eu queria. Eu peguei aí uma faca, eu cortei com a faca, eu cortei com a tesoura. Eu fui tentando aí fazer das melhores maneiras, tá? E teve de tudo nesse bolo, gente. Celular caindo, não conseguia gravar, aquela confusão. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uns abaulado pra dentro e o outro abaulado pra fora? Era pra exatamente fazer isso aí, ó. Algumas partes estão com a ponta virada pra fora, as outras estão viradas com a ponta pra dentro. E eu queria esse arzinho mesmo, aí, ó. Agora eu tô cortando aí com a tesoura, porque eu não queria grandes placas e eu queria que alguns lugares tivesse remendo. Se você quer ela lisinha, tipo, que vamos supor que o chocolate é uma casca de árvore, que ela pegue do início do bolo, da base do bolo até em cima, é só você não quebrar. Eu queria, e era o que eu queria, e eu queria esse efeito de todo quebrado, de casca de árvore ficar meio quebrado, porque a casca de árvore, normalmente quando você pega uma casca de árvore, ela não é da base da árvore até em cima. Tem também aquelas de base, que vai da base da árvore até em cima, mas tem aqueles cacos que tem no meio da árvore, e eu queria isso, tá? Então eu fui colocando esses cacos aí, eu quebrei de propósito, tá?
Uma coisa que eu quero explicar aqui, gente, é porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não gostei desse bolo. É direito de todo mundo não gostar e gostar, mas a maioria das vezes eu respeito o que o cliente me pede. E nesse caso, eu respeitei a minha opinião, o que eu queria. Quando eu venho aqui mostrar alguma decoração, eu venho mostrar uma ideia. Vocês não precisam fazer exatamente como eu, é só uma ideia, sabe? Vai ficar legal desse jeito? Vai ficar bacana? Aí vocês fazem. Daí vocês podem trocar a cor, pode trocar tudo. É só mesmo eu venho aqui apresentar pra vocês uma ideia de como vocês podem fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá, gente? Que às vezes algumas pessoas são bem grossas ao falar que o bolo não ficou bacana. Mas a maioria aqui dos meus bolos são bolos encomendados, o cliente pede daquele jeito, tá? Então, eu não posso mudar tanto assim. Eu tenho que respeitar a opinião do meu cliente, correto? Por mais que a gente saiba, esse aqui eu acho que não vai ficar tão bacana, mas a gente tem que respeitar o que o cliente quer, tá bom? E aí eu queria fazer de casca de árvore, foi exatamente isso que eu fiz. E com as condições que eu tava lá pra fazer, saiu, acho que ficou até maravilhoso demais esse bolo, tá? Eu gostei do efeito. E tinha um pedaço de uma casca aí que não queria parar em pé, né, gente? Ah, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Gente, chocolate faz essa bagunça mesmo, tá? Mão fica melada, gruda em tudo quanto é lugar. O ideal é que depois que você termine de trabalhar, lave tudo com água quente, que vai sair bem mais fácil, tá? É gostoso trabalhar com chocolate, mas faz bastante bagunça. E depois, pra fazer a higienização, é só mesmo você fazer com água quente. Viram que eu tirei esse chocolate aí de cima de uma vasilha? Então, naquela vasilha que eu coloquei os chocolates para poder deixar esse abaulado, desse efeito abaulado que teve esses chocolates, tá? E para dar esse efeito riscadinho, eu fui passando o pincel até o chocolate começar a secar. Aí ficou esse efeito riscadinho aí no meu chocolate. E eu fui encaixando, gente, todas as pecinhas do meu quebra-cabeça de placa de chocolate, tá? Depois eu dei uma apertadinha em todo o bolo pra ver se nenhuma placa ia cair. E o bolo já estava basicamente pronto, tá? E aí todo mundo começou a pegar o resto das cascas de chocolate pra poder comer. Porque é assim, gente, a gente faz muito cheio de não me toque quando é pro cliente, mas quando é pra gente, todo mundo vem pegar um pedaço. Então agora eu vou mostrar pra vocês que eu coloquei uma hortênsia, tá, no bolo. É rústico, porém ele é do meu sobrinho, mas eu achei que ia ficar muito bonito essas flores e coloquei só pra me tirar uma foto e fazer uma firulagem. Pra vocês verem como fica bacana. Eu coloquei um cavalinho, gente, que era a única coisa que eu tinha à disposição, um brinquedinho do meu filho, e coloquei, meu sobrinho é apaixonado com cavalo, e eu coloquei o cavalinho lá em cima para representar. E eu vou deixar pra vocês um pouquinho da bagunça que minha família fez. Então é isso, um beijo e até a próxima. Fica com essa bagunça. Que isso aí é partido, sabe? Olha o dela, minha filha. Derrubou foi tudo. E o outro enfiando o cavalo em cima. Não é pra mexer, não. Gente, isso aí é a lateral do bolo. Normalmente come quando a gente corta. Assim, ó. Olha cá, Eu tinha uma lateral. Gente, mas é pra comer enquanto... Gente. Seu filho só vai tirando, né? Gente. Amoleceu, viu?